Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar. Hoje para falar sobre o Lucas Lima e o Nonato especificamente. Uma situação ali, algumas situações de jogo com os dois, envolvendo os dois, né? E claro, isso já passou porque foram nos jogos anteriores, mas é aquilo, né? Data FIFA, tempo parado, os treinos voltam só amanhã no final da tarde. Então eu achei válido trazer esse questionamento aqui, que inclusive já foi feito muitas vezes em coletivas pro Marcelo Fernandes. Antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante. E bora lá, aí a gente já vai voltar com 3 perguntas sobre esse tema pro Marcelo Fernandes. Boa noite, Marcelo. Bruno Lima aqui da Trivela. Boa noite. No jogo contra o Flamengo, você optou por começar com o Nonato no lugar do Lucas Lima. E hoje você, já no intervalo, fez essa mesma mudança. Isso já é um sinal de que o Nonato pode vir a tomar o lugar do Lucas Lima? O que o Nonato entrega que o Lucas Lima não entrega? No intervalo, acontecendo ali, se eu não me engano, eu vi você num debate ali com o Daverson, que é um jogador folclórico, a gente sabe, mas eu queria que você contasse o que aconteceu ali. Não, na descida ali não. Foi na hora do jogo lá, a gente trocamos alguns carinhos, né? Mas assim, de boa, o Davidson é um grande jogador, um jogador que é campeoníssimo por onde passa, um cara que dispensa comentários. Depois a gente se falou de boa, tá tudo certo. E assim, é o estilo dele, a gente tem que respeitar, né? Então, assim, não teve nada a ver. Na saída do primeiro tempo também foi besteira e tá tudo certo entre eu e ele. E a pergunta que você fez mesmo? O Nonato ou o Lima? Não, assim, o Lima, volto a dizer, hoje a equipe toda foi realmente um pouco abaixo do que a gente esperava. E o Lima em casa sempre tem mais facilidade para jogar, ele pifa muito bem. E o Nonato fora de casa contra o Palmeiras já provou que foi bem. E agora de novo contra o Flamengo entrou muito bem. Assim, são opções que a gente tem, entendeu? Em cima daquilo que a gente vai enfrentar. A gente vai ver o que é melhor para a equipe no próximo jogo, para a gente escalar o que a gente entende de melhor, para conseguir um grande resultado lá também. Marcelo, boa noite. Boa noite. Gostaria de voltar um pouquinho na pergunta do Bruno sobre o Lucas Lima. Ele hoje saiu no intervalo, foi a terceira vez nas partidas sob o seu comando que ele saiu no intervalo, e excluindo a expulsão injusta e sendo poupado, acredito, contra o Flamengo, ele também foi substituído nas outras 3 partidas. Até te questionei em outro jogo sobre o Soteldo jogar centralizado, que parece até que um fica muito próximo do outro. Queria entender o que você pensa sobre o Lucas Lima, o papel dele nesse time, quando o Soteldo está no meio, o lado direito um pouco mais vazio, e por que ele é tão substituído? O que muda quando ele sai? O Lucas Lima é um atleta importantíssimo, já provou isso no clube e por onde passou. É um jogador que ele precisa muito de ter uma retaguarda forte para que ele possa desempenhar o papel dele de pifar, principalmente Soteldo e Marcos Leonardo, entendeu? O lado direito hoje ficou vazio, foi aquilo que eu falei já, acho que foi a primeira ou a segunda pergunta do João Lucas, era um pouco mais para explorar, mas infelizmente não encaixou, isso é bem nítido, né? E o Lima é um cara importantíssimo, não só ele como todos, entendeu? Ele é substituído porque a gente tenta colocar um pouco mais de consistência no meio para abrir um pouco mais o time, entendeu? Ele também no modo de 3-5-2 ele tem mais variação para fazer, porque ele joga mais por dentro do campo, onde é o setor dele. Hoje nós fechamos uma linha de 4, principalmente no primeiro tempo, com ele pela direita, que ele saia de dentro para fechar ali. Então, realmente, assim, é um cara que está se esforçando muito, um cara que se doa muito para a equipe, ajuda muito também. E não só ele, como todos hoje, foi uma noite que não foi boa, é uma opção como todos os outros. A gente aqui não tem nenhum tipo de preferência para o A, para o B e para o C. A gente vê o que é melhor para o clube e os jogadores também entenderam isso. Super tranquilo ele entrar, sair, não só ele, como o Soteldo, que saiu também. Importante a gente ter todo mundo inteiro, que o próximo jogo vai ser uma final para a gente quinta-feira. Marcelo, aqui à sua esquerda. Oba. Eduardo Jardim, TV Cultura Litoral, boa noite. Você hoje volta do intervalo com o Rodrigo, né, no lugar Sim. do Maxi, e depois o Dodi entra no lugar do Jean, Sim. como mudanças de meio de campo que eu estou citando, claro. E o Lucas Lima e o Furt só aos 38, né? Sim. Queria que você explicasse um pouquinho dessas mudanças em questão de características mesmo, dos atletas mais ofensivos, entre aspas, entrarem depois. Então, assim, o meio de campo no começo do jogo estava 3-3, a gente não estava marcando, estava chegando atrasado. O Jean sentiu muito o jogo passado para esse, estava muito extenuado. O Nonato fez um grande jogo, mas no final já estava também muito abaixo fisicamente. Coloquei o Lima ali, porque ele tem uma situação de camisa 10, mas ao mesmo tempo pus o Dodge antes, porque era a função do Jean, era marcar no dentro do campo, junto com o Nonato e o Rincon. E o Rodrigo, perdão. Então, a gente viu o Marcelo aí falar sobre o tema,
E é bom pontuar, tá? São posições diferentes. Os dois jogam pelo meio, mas o Lucas Lima é um meia mesmo, armador, um camisa 10, né? O Nonato seria mais, acho que aquele camisa 8, um segundo volante, talvez um terceiro homem de meio de campo, aquele que auxilia o meia. Então, eu acho que é bom pontuar isso. Agora eu vou colocar o mapa de calor de atuação dos dois só no Campeonato Brasileiro, tá? O Nonato, ele tem menos partidas, é claro, porque ele chegou no meio da temporada, né? São só 11 partidas, 5 delas como titular, 45 minutos em média de jogo. É bom lembrar que em alguns desses jogos ele entrou bem pouco também. Já o Lucas Lima, ele tem 32 jogos, praticamente atuou em todos os Santos no Brasileirão, né? Só em 2 que não, um ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que foi contra o Fortaleza, que o Santos perde de 4-0, e outro que ele estava suspenso pela expulsão contra o Vasco, que foi a vitória por 2-1 sobre o Palmeiras. Ele jogou desses 28 como titular e uma média de atuação de 66 minutos por jogo. Os dois têm um gol no campeonato. O Lucas Lima tem 4 assistências, o Nonato nenhuma, tá? E aí, pontuado tudo isso, a gente volta... eu vou mostrar até... Vou falar, né? Os jogos que... Desde que o Marcelo assumiu a situação ali de Nonato e Lucas Lima. Contra o Bahia, que foi o primeiro jogo do Marcelo, o Lucas Lima é titular e sai aos 78 minutos para entrar o Nonato. Depois, contra o Vasco, o Lucas Lima é expulso de forma injusta. O Nonato entra no lugar do Jean Lucas aos 82. Contra o Palmeiras, Nonato titular. Ele sai com 68 minutos para entrar o Dodi. O Lucas Lima estava suspenso. Depois, contra o Bragantino, o Lucas Lima sai no intervalo para entrar o Nonato. Contra o Inter eu vou pular, os dois jogaram, mas aquela atuação lá, esquece, ninguém salvou, então não é nem justo eu falar. Contra o Coritiba, o Nonato não jogou. O Lucas Lima saiu 75 minutos, foi titular, saiu para entrar o Maxi Silveira. Contra o Corinthians, mesma coisa, Nonato não joga. Lucas Lima sai aos 65 para entrar o Maxi também, ou seja, saiu mais cedo. E aí começa a sequência, que inverte um pouquinho, né? Contra o Flamengo, o Nonato é titular, faz o gol, sai para entrar o Silveira 62, o Lucas Lima começou no banco e só entrou 78. Contra o Cuiabá, o Nonato entra no lugar do Lucas Lima no intervalo. Contra o Goiás, o Nonato titular e o Lucas Lima entra no lugar dele mesmo, do Nonato, aos 74. E o último da sequência, que até foi a minha pergunta pro São Paulo, não, contra o São Paulo, pro Marcelo, que é o Nonato foi titular e ele sai aos 84 para entrar o Lucas Lima, ou seja, ainda depois. Por mais que o Marcelo vá falar, vá defender, é claro que todos são importantes, a gente sabe que ele tem esse estilo paizão, agregador, e técnico não fala mal de jogador em coletiva, a não ser que a situação esteja bem ruim, né? E ainda bem que no Santos aparentemente não tá. Mas a gente vê essa tendência do Lucas Lima perdendo sim o espaço. Os números mostram isso, as estatísticas também. E até a justificativa do Marcelo pra mim foi... ele tem a situação de camisa 10, de pifar a bola e tal. Pode ser, mas acho que isso é muito pouco pra agregar, né? E ele não tem conseguido tanto isso, apesar de ter alguns bons números de chances criadas, né? Mas ele tem entrado mais tarde e jogado um pouco menos, né? Acho que isso é um indicativo, sim, do que vem acontecendo. Claro, aí também a gente volta na questão, o Nonato é mais voluntarioso, é um cara que corre mais, tem mais intensidade de aparecer, buscar mais o jogo, correr mais mesmo, de aparecer, tentar aparecer mais pro jogo. Só que o Lucas Lima gera mais volume normalmente, né? O volume de jogo é o quê? É o cara gerar muitas ações, gerar passes, lançamentos, enfim. Então eu acho que tem essa tendência assim, vem acontecendo no Nonato ter mais espaço. Se é certo ou errado eu não sei, porque eu acho que o Lucas Lima pode ter importância em certas situações, mas me agrada, porque o Nonato vem melhorando. Acho que principalmente depois da partida contra o Flamengo, que ele faz o gol e faz realmente a sua primeira boa partida pelo Santos, né? Acho que tem tido essa mudança assim. E então é um cara que acho que vai acabar ganhando um pouquinho mais de espaço com o Marcelo. Resta ver como o Lucas Lima vai ser aproveitado, né? Bom lembrar que o Lucas Lima tem contrato até o final do Paulista de 2025, acho que é abril ali mais ou menos. E o Nonato está emprestado até o meio do ano que vem, meio de 2024, junho, pelo Ludogorets da Bulgária. Tem que ver se vai ficar ou não, enfim, vai exercer a compra. Tem muita água para rolar até lá, né? Mas é mais ou menos por isso. Quero que você comente aí o que você acha, se é merecida, se você daria mais chance pro Lucas Lima, ou o Nonato, ou até os dois juntos de repente. E é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E amanhã a gente volta, provavelmente com seleção. Amanhã tem Colômbia e Brasil, Brasil e Colômbia. E a gente comenta aqui. Valeu!